Olha, vamos nos transportar lá para trás uns 500 anos no tempo, para uma época em que a fé de alguém não era bem uma escolha, sabe? Ela já vinha decidida no momento do nascimento. Mas no meio disso tudo, um grupo bem radical ousou desafiar essa ordem. Essa aqui é a história dos anabatistas. E acredite, a luta deles por fé, por escolha e por comunidade acabou moldando princípios que hoje a gente considera, assim, essenciais. Para muita gente hoje no mundo ocidental, a resposta para essa pergunta parece meio óbvia, né? Claro que sim, mas no século XVI, nossa, essa pergunta era uma bomba. E os anabatistas eles foram um dos primeiros grupos a responder com um sim bem alto e claro. E por essa convicção eles pagaram o preço mais alto que se pode imaginar. Para a gente entender como isso aconteceu, a gente precisa ir direto na ideia que começou todo esse incêndio. Então, vamos mergulhar nessa ideia central que deu o pontapé inicial para todo o movimento. A ideia de que a fé tem que ser uma decisão voluntária, consciente, e não só, sabe, uma herança cultural ou uma obrigação de cidadão. Naquela época, a lógica era simples. Se você nascia num lugar, você automaticamente pertencia à igreja daquele lugar. Ponto final. Igreja e Estado eram, uma coisa só, inseparáveis. E aí chegam os anabatistas e propõem algo que era impensável. Uma igreja formada só por gente que escolheu estar ali. Pensa na diferença. De um lado, a fé era um direito de nascença, misturando cidadania com religião. Do outro, a proposta era a fé como uma escolha pessoal, separando as duas coisas. E essa distinção, que parece simples para a gente hoje, não era só uma discussão teológica, não. Era uma ameaça direta a toda a estrutura social da época. E claro, essa ideia de uma fé que se escolhe, bom, ela levou a um ato de pura rebelião. Um ato que, aliás, deu um nome para o movimento e acabou selando o destino deles. Vamos dar uma olhada na prática que definiu tudo isso, o batismo de adultos. Imagina a cena, é quase clandestino. Um grupinho de jovens estudiosos, gente como Conrad Grebel e Felix Manz, decide romper com o próprio mestre, o famoso reformador Ulrico Zwinglio. Eles se encontram em segredo, oram e tomam uma decisão que mudaria tudo. Vão colocar em prática o que leram nas Escrituras. Para eles, o batismo só valia depois de uma confissão de fé. E naquela mesma noite, eles batizam uns aos outros. Ali nasceu o primeiro batismo de crentes da Reforma. E essa frase do Conrad Grebel, ela vai direto ao ponto. Para o pessoal anabatista, o padrão do Novo Testamento era claríssimo. Primeiro vinha a pregação do Evangelho, depois arrependimento e fé. E só então, como um selo público dessa mudança interna, é que vinha o batismo. Qualquer coisa fora dessa ordem para eles era invenção humana, sem base na Bíblia. Simples assim. E aqui está o pulo do gato. A briga não era só teológica, era profundamente política. Pensa bem, o batismo de bebês era a cola que mantinha esse modelo de igreja territorial de pé, onde ser cidadão e ter fé era a mesma coisa. Quando os anabatistas insistiram que a fé vinha antes do batismo, o que eles estavam fazendo na prática era separar a igreja do Estado. E isso não era visto só como heresia, não. Era um ato de desobediência civil. Era como rasgar a própria certidão de nascimento e declarar lealdade a um outro reino. Um reino que não era o do Estado. Mas a Revolução Anabatista não parou ali na água do batismo. De jeito nenhum. Ela foi muito além, se espalhando por cada detalhe da vida diária, através de uma ética de discipulado bem radical. Vamos ver como isso funcionava. Para eles, a fé não era só um monte de doutrinas para acreditar, era um caminho para seguir. A frase deles era: crer é seguir. Isso se tornou um princípio fundamental. O que significava? Que os ensinamentos de Jesus, especialmente o Sermão do Monte, não eram um ideal bonito, inalcançável. Não, era um manual prático para a vida. E uma fé que não virava prática, que não transformava a vida, para eles, era uma fé morta. E na prática, como é que era esse discipulado? Bom, eles se recusavam a pegar em armas, porque acreditavam que o caminho de Cristo era o da paz. Eles rejeitavam fazer juramentos para o Estado, porque a lealdade máxima deles era Deus. Eles criaram comunidades de ajuda mútua, onde um cuidava do outro de verdade. O que eles estavam fazendo, no fim das contas, era tentar construir uma sociedade alternativa baseada nos valores do reino de Deus. Agora, viver desse jeito, tão na contramão da cultura, numa época em que todo mundo tinha que ser igual na religião, isso teve um custo terrível. E a resposta das autoridades, tanto dos católicos quanto dos protestantes, foi imediata e brutal.
E esse é talvez um dos fatos mais chocantes dessa história. Os anabatistas estavam completamente sozinhos. Os católicos os consideravam hereges e os outros protestantes, como Lutero e Zwinglio, viam eles como radicais perigosos, uma ameaça para a estabilidade das suas próprias reformas. Ao propor uma separação total entre igreja e Estado, eles viraram inimigos de todo mundo que tinha poder. E a velocidade da perseguição foi assustadora. Pensa só, em janeiro de 1525 eles faziam o primeiro batismo. Só 2 anos depois, um dos líderes, Félix Mendes, é executado de um jeito cruel e irônico, afogado no mesmo rio onde ele poderia ter batizado outras pessoas. Em 1528, o teólogo Balthasar Hubmaier é queimado vivo em Viena. Em 1529, o Edito de Speyer oficializa a caça aos anabatistas. Em questão de 4 anos, o movimento passou de um ato de consciência para um crime com pena de morte. Mas mesmo diante da morte, a convicção deles não quebrava. As palavras do Balthasar Hubmaier, ditas um pouco antes de ele ser queimado na fogueira, viraram lema para o movimento. Eles tinham essa certeza. Eles podiam ser mortos, mas as ideias pelas quais estavam morrendo, a liberdade de consciência, a fé por escolha, um discipulado de paz, essas ideias não poderiam ser destruídas. E no fim das contas, Hubmaier estava certo. Apesar de toda a perseguição, da violência implacável, as ideias anabatistas não só sobreviveram, como ecoaram através dos séculos e acabaram influenciando o mundo de um jeito que seus perseguidores nunca, jamais, poderiam ter imaginado. E aqui a gente vê o legado surpreendente deles. Aqueles princípios que eram considerados super radicais no século XVI, uma igreja de voluntários, liberdade de consciência, aos poucos foram sendo absorvidos por outras tradições, como os batistas e os Quakers. E com o tempo, essas ideias ajudaram a construir a base de conceitos que hoje são fundamentais em muitas democracias, coisas como a liberdade de religião e a separação entre igreja e Estado. E hoje? Bom, hoje existem mais de 2 milhões de menonitas no mundo. Eles são os descendentes espirituais diretos daqueles anabatistas do século XVI. Junto com outros grupos, como os Amish e os Irmãos, eles continuam a viver uma fé baseada na comunidade, na paz e no discipulado. Ou seja, o movimento não só sobreviveu, ele cresceu e se espalhou pelo mundo inteiro. E é assim que a história dos anabatistas nos deixa com essa pergunta no ar. Num tempo em que a identidade religiosa muitas vezes é algo mais casual ou só cultural, o testemunho deles chega a desafiar a gente a pensar sobre o que é convicção de verdade. O que significa viver uma fé que não é só acreditada, mas vivida na pele. É um eco que vem de 500 anos atrás, mas que ainda ressoa e ressoa com muita força hoje em dia.